A história começa com o nosso protagonista despertando em completa escuridão. Desconcertado, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando alguma forma de acender a luz. No entanto, não encontra nada. De repente, uma fenda aparece no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta imensa. Confuso, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mover. Nesse momento, suas estatísticas se tornam visíveis e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz o informa que sua janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todas as suas estatísticas atuais com valores numéricos para facilitar a compreensão. A voz acrescenta que as explicações de suas estatísticas e itens são fornecidas pela habilidade Voz Divina e que ela também pode avisá-lo quando suas estatísticas mudarem. O protagonista pergunta se aquilo é um jogo, mas a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza no nível 1. Então ele pergunta quem ela é. Mais uma vez, a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza. Cansado dessa resposta, o protagonista pergunta quem é e onde está, mas a voz repete a mesma coisa. Ele se irrita e grita para que ela pare de dizer isso, mas por acidente acaba caindo da árvore. Ao atingir o chão, a voz o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência a Quedas e o título Desajeitado. O protagonista fica ofendido com isso, mas não tem tempo para pensar, pois começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, consegue se salvar. Ao observar seu reflexo, descobre que definitivamente é um ovo. Confuso, exclama que nada faz sentido e que não consegue compreender o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, descendente de um dragão, e caso sua casca se quebre, ele morrerá. Além disso, é imponente e possui baixa inteligência devido ao cérebro subdesenvolvido. Portanto, rolar é tudo o que pode fazer. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e diz que, embora possa se tornar um temível dragão com o passar do tempo, o ovo é considerado uma iguaria gourmet. Afinal, é uma prática comum entre aventureiros destruir qualquer ovo de dragão que encontrem. No entanto, eles consideram perigoso se aproximar caso a mãe dragão esteja por perto. Isso deixa o protagonista ainda mais confuso, mas nesse momento, ele começa a rolar ladeira abaixo. Enquanto isso acontece, o sistema o avisa de que sua habilidade rolar aumentou do nível 1 para o 2. Imediatamente, o protagonista procura a nova função adquirida ao subir de nível e descobre que agora pode direcionar e virar. Assim, ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas por acidente cai de uma grande altura. Novamente, o sistema o avisa de que resistência a quedas e desajeitado subiram de nível. Ao ver que agora restam apenas 3 pontos de vida, ele decide descansar. As horas passam, e à noite, ele comenta como parece bom descansar. Ele recupera seu HP, ou seja, seus pontos de vida. Sem mais delongas, decide voltar a se mover. Enquanto isso, destaca o quão estranho tudo é, pois embora agora seja um ovo, eventualmente terá que eclodir, o que significa que se tornará um dragão. Claro que ele nem sequer sabe como chegar a esse ponto. Ele supõe que seja como um RPG, em que precisa ganhar experiência para subir de nível e depois evoluir ou algo do tipo, o que também significa que terá que lutar contra inimigos, algo que não quer fazer. Afinal, ele é apenas um ovo. Nesse momento, vê algo atrás de uma árvore, se aproxima e percebe que é um inseto. Ele observa suas estatísticas e descobre que se trata de um verme sombrio, cujo título é Comedor de Ovos. A criatura percebe o protagonista e, como indica seu título, rasteja em sua direção para tentar devorá-lo. Assim, começa uma perseguição. O protagonista procura uma forma de vencê-lo. Pensa em atacá-lo, mas ao ver que o verme tem mais HP do que ele, sabe que se colidir de frente morrerá. Ao avistar um precipício, tem uma ideia. Ele se dirige até lá e quando o verme se lança para comê-lo, o protagonista se esquiva e, com um salto, o empurra para o abismo. Descansando sobre o verme, ele se pergunta se venceu, mas nesse momento a criatura se levanta. O ovo suplica para que ele se renda e o verme aceita, acabando por cair morto. O protagonista se pergunta se ele está realmente morto, já que não vê mais nenhum movimento. O sistema o avisa de que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Ambulante concede mais 12 pontos adicionais. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo, e o sistema anuncia que ele subiu do nível 1 para o 5, alcançando o nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema lhe mostra as formas pelas quais pode crescer, como bebê dragão ou como dragonete. Como não sabe qual escolher, o sistema descreve o dragonete. Trata-se de uma espécie de dragão pequeno, mas ainda maior que um urso e que possui um sopro de fogo. Já o bebê dragão tem carne muito macia e é bastante fraco. Ele tem garras e presas curtas, porém possui um grande potencial com múltiplas evoluções possíveis, embora a maioria acabe sendo caçada por aventureiros ou monstros. O bebê dragão deixa o protagonista deprimido, e ele prefere o dragonete por ser mais equilibrado. Nesse momento, ele sente mãos o tocando e uma voz que repete para que ele fique mais forte, dizendo que apenas um caminho se abre diante dele. O caminho do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele.
O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema o avisa que a voz divina passou do nível 1 para o 2. Ele supõe que a voz apareceu porque mencionou o dragonete equilibrado. Tendo em mente que apenas um caminho o levará ao topo, ele pensa que o bebê dragão tem mais potencial e pode evoluir para diversos tipos de dragões, enquanto o dragonete tem menos opções, podendo acabar estagnado em sua evolução. Assim, depois de pensar bem, escolhe com confiança o bebê dragão. Vemos então sua casca se quebrar, de onde surgem patas e uma cauda. O sistema comenta que, graças ao seu título Filho do Rei Dragão I, as resistências de nível inferior a 5 são reforçadas. Além disso, ele obtém as habilidades Escamas de Dragão, Sopro de Bebê, Silvo e Mordida, transformando-se quase como um Digimon. Suas estatísticas aumentam drasticamente, mas seus pontos de vida e poder mágico ainda não estão no máximo. Isso significa que, mesmo após evoluir, ele precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, mas sente fome e, por alguma razão, ela lhe parece apetitosa. O protagonista entende que isso se deve ao seu instinto de dragão, e que seu corpo pede que ele a coma para se curar e poder lutar. Nesse momento, a voz divina volta a dizer que ele deve ficar mais forte, e sem outra opção, ele come a lagarta, rugindo de nojo pelo gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele compreende que reencarnou em outro mundo, e agora é uma espécie de filhote de dragão. Além disso, o mundo parece funcionar como um RPG. Ele pode ganhar experiência, subir de nível e evoluir. No entanto, por algum motivo, não se lembra de quem foi em sua vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem mesmo se era homem ou mulher. Atrás dele, escuta mais criaturas como as do dia anterior, iniciando a caça a elas, ganhando mais pontos de experiência e passando do nível 1 ao 3. Nesse ponto, o dragão decide testar o sopro de bebê, soprando e devorando os insetos, conseguindo subir do nível 5 ao 7. Depois de tanto atacar, ele obtém o título de golpeador e a habilidade Punho de Dragão, fazendo um inimigo explodir com um único soco, e passando do nível 14 ao 15. Após terminar, o dragão diz que em breve alcançará a tão famosa cima. Porém, a fome retorna e ele só consegue comer o mesmo de antes. Só de lembrar disso, sente náuseas, até que vê alguns cogumelos. Por curiosidade, ele os prova, rugindo novamente. Depois de um tempo, o vemos bebendo água, pois os cogumelos eram venenosos e o fizeram vomitar tudo. Tendo aprendido a lição, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade Resistência a Veneno e que Desajeitado também subiu de nível. Em seguida, ele se aprofunda na floresta em busca de algo para comer que não sejam insetos. Então ele vê um lobo cinzento. Após verificar que suas estatísticas são inferiores às dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o sopro de dragão e termina a luta com um golpe de dragão. Assim, vemos o lobo assado. O protagonista se aproxima e percebe que a besta exala um cheiro de churrasco. Empolgado com isso, decide assá-lo um pouco mais. Dessa forma, obtém carne grelhada, prova e confirma que é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe de nível. Enquanto cozinha, comenta que parece que poderá evoluir novamente ao alcançar o nível 25, faltando agora apenas 5 níveis. No momento em que pensa que já está se adaptando ao seu estilo de vida como dragão, ele escuta vozes um pouco distorcidas. O dragonete as reconhece como vozes humanas e, bastante animado, vai verificar. Atrás de uma árvore, descobre que são aventureiros. Empolgado, pensa em se apresentar, mas ao lembrar que é um dragão, começa a hesitar. Ainda assim, recorda que é adorável, então não acredita que façam algo contra ele. Antes de qualquer coisa, observa suas estatísticas e percebe que eles não são mais fortes do que ele, embora ainda tenham vantagem numérica. Após uma breve discussão interna, decide finalmente se apresentar. Assim, ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um dragãozinho bonzinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham e se não sentem vontade de abraçá-lo. O líder do grupo pede para que a garota recue, pois aos seus olhos o protagonista é um dragão maligno. Ele desembainha a espada e, usando uma habilidade, causa um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão, sentindo dor. Em seguida, o mago lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente sua sensibilidade desaparecer, e então o sistema o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência Mágica. Nosso protagonista tenta fugir, porém o feitiço o impede. Ele se pergunta se estão o vendo como um inimigo ou talvez como comida. Chamando a si mesmo de idiota, questiona como conseguiu se convencer de que um dragão poderia se tornar amigo dos humanos, lembrando de tudo o que precisou passar para eclodir daquele ovo e evoluir. Exclama que isso é uma droga, que não quer morrer, e, usando suas últimas forças, entre lágrimas, implora para que o ajudem. A mulher se coloca à sua frente e pede ao aventureiro que espere. O dragão vê que ela está tentando protegê-lo, e ao fechar os olhos, sente uma mão quente, percebendo que a garota está usando sua magia para curá-lo. Embora não a escute muito bem, entende que ela perguntou se ele está bem.
Ele não sabe por que ela está ajudando um dragão, mas se sente grato. Os outros aventureiros também não a entendem e apenas seguem seu caminho. O dragão observa as estatísticas da garota e vê que seu nome é Miriam Mileania, uma humana terrestre. Seus pontos de vida estão bem, mas por tê-lo curado, ela quase não tem mais poder mágico, e mesmo assim fez isso para salvá-lo. Pouco a pouco, o dragão sente a paralisia desaparecer. Talvez Miriam vá embora quando perceber que ele está bem, mas por enquanto ele decide ficar quieto mais um pouco. Por causa disso, o sistema o avisa que ele obteve o título de mentiroso. De repente, quando Miriam fala com ele, ele obtém a habilidade língua humana. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir de nível, melhor poderá compreendê-la e aguarda ansiosamente aprender isso logo. Porém, ele escuta um rugido e os gritos de pessoas. Todo o ambiente se torna vermelho e hostil. O dragão sabe que isso é algo ruim, pois claramente se trata de um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. Miriam está prestes a ir atrás de seus companheiros, mas o dragão a impede, dizendo para que não vá, pois ela não poderá fazer nada. Além disso, ela não tem mais poder mágico e não conseguirá usar seus feitiços de cura neles. Miriam sabe disso muito bem, mas mesmo assim decide ir. O dragão tenta segui-la, mas ainda sofre com a paralisia, batendo na própria perna para que ela se mova, pois Miriam não poderá vencer seja lá o que for que tenha aparecido. Ainda assim, se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez consiga fazer alguma coisa. Assim, o vemos correndo o mais rápido possível para encontrar Miriam, mas acaba dando de cara com um dragonete de rocha de rank C, com 197 pontos de vida, enquanto ele tem apenas 38 dos 72 que possui. Deixando isso de lado, ele procura Miriam e a vê presa debaixo do dragonete de rocha. No entanto, ele faz muito barulho e acaba sendo notado pela criatura. O dragonete se vira e começa a se aproximar lentamente, soltando um rugido, fazendo com que nosso protagonista dragão caia no chão, olhando para ele de baixo sem poder fazer nada contra aquilo. Mas enfim, se você chegou até aqui, comenta a palavra dragão, para eu saber que você chegou até o final.